na casa do Senhor, né? Aqui não é uma igreja, aqui é a casa do Senhor, e pelo menos meu irmão está lá no fundo, nós temos muita liberdade na casa do meu Pai, amém? Então aqui é a casa do seu Pai, então tenha liberdade, seja um lugar de graça, um lugar de bênção. Por um exemplo, hoje eu estava de manhã aqui na igreja, eram umas 11 horas, fui embora na casa, fui dar uma passada na casa do meu pai, e eu saí de lá com o quê? Pensa num pote de doce de abóbora desse tamanho. Na casa do seu pai tem umas coisas bacanas, e na casa do teu pai sempre terá coisa bacana. Amém? Porque o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de paz, é um Deus de amor, é um Deus que Ele já demonstrou todo o amor dEle em favor da sua vida e da minha vida. Nessa caminhada que nós estamos, nessa série, né, sobre as parábolas de Jesus, hoje nós vamos falar sobre a chamada parábola do fermento. São apenas 2 versículos, mas extremamente benéficos para as nossas vidas quando a gente entende e a gente experimenta disso daí. E quando fala de fermento, né, quem em casa está fazendo mais coisa, levanta a mão, por favor. Eu estou fazendo mais bolo, estou fazendo mais rosca, estou fazendo massa de pizza. Quem já fez massa de pizza aí, levanta a mão. Ah lá, tem uma turma aí que é top, né? Bolo, pizza, não abaixa o braço, né? Pão, rosca, está sempre fazendo. E você sempre coloca o fermento, a maioria das vezes, ou você coloca o fermento biológico ou o fermento químico, não é verdade? E depois o que acontece com a massa que você colocou o fermento? Ou ela cresce antes ou ela cresce depois, mas o trabalho do fermento é produzir crescimento. E é sobre isso que Jesus vai falar sobre essa parábola. Aqui em Lucas, o texto que eu separei foi o de Lucas, fala, né, Jesus falando, novamente Jesus levanta a questão. Aqui assemelharei o reino de Deus. Ele é comparável não ao fermento, mas ele é comparável ao trabalho do fermento. Que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha e toda a massa ficou levedada. E ponto, né? Tem até 2, as aspas ali, os discípulos escutaram aquilo, tipo, vamos caminhar. Jesus não entendia direito não, mas vamos tocar o barco. Era como se a gente tivesse aqui, amém, irmão, todo mundo fala amém, vou falar porque o meu amigo do lado falou, não entendi nada, mas vamos caminhar. Eu acho muito bacana que só tiveram 2 parábolas que os marmotas dos discípulos falaram, Jesus, nós não entendemos. Explica para a gente essa daqui, a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. Por que eles não pediram explicação das outras também? Seria tão mais prático, tão mais bacana para a gente, porque nós não teríamos tantos erros doutrinários e teológicos como a gente vê hoje, porque ou é graça ou é lei, mas tem a sua parte. A Bíblia fala muito a respeito de fermento, ou às vezes que fala de fermento, a maioria das vezes é de uma forma negativa. Paulo fala do fermento, né? Lá em capítulo 5 de Gálatas, ele está falando sobre a lei, sobre a graça, e ele fala um pouquinho de fermento, um pouquinho de lei, vai levedar toda a massa. Então um pouquinho de lei que você adiciona nessa massa, nessa revelação, nesse entendimento que você já tem da graça, vai bagunçar tudo. E muitas vezes tem pessoas ainda, existe a sua parte, existe a graça sim, sem dúvida. Esses dias eu escutei um pregador, às vezes eu escuto, não sei, tem uns que eu escuto não é para aprender não, porque não tem muita coisa para ensinar. Eu escuto para saber o que está sendo ensinado para o povo. Então falando da maravilhosa graça, porque a maravilhosa graça, só que o seguinte, tem o teu lado, viu? É a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí a graça acabou, porque se é graça, se é graça é de grátis, se a graça é gratuito. Eu aprendi uma coisa com Joseph Prince, achei muito bacana. Ele falou assim, se você recebe de presente, Rodrigo Gilmon chega, pastor, eu quero te dar um carro. Esse carro aqui custou 100 mil reais. Fala, Rodrigo, mas é presente, estou te dando, o que eu tenho que fazer? Nada, é teu. Isso é graça. Se o Gilmon chegar para mim e falar assim, Marcelo, eu estou te dando esse carro aqui, ele vale 100 mil reais. Só que você tem que pagar R$1 por mês para mim. Na cabeça de muitas pessoas, o que é R$1 perto de 100 mil reais? Isso é um pouquinho de fermento que leveda
toda a massa. Ou é graça ou é lei, não tem os dois. Os dois não andam juntos. Os dois não. Quando que terminou a lei? Quando que terminou a antiga aliança? Quando começou a nova aliança. Lá em Hebreus fala, se isso foi cumprido, se isso aconteceu, a velha está ficando ultrapassada, agora é o tempo da nova. Então, de um lado, não vou pregar hoje só sobre lei e graça, mas assim, fiquem muito atentos em relação a isso. Ah, mas a graça é para balizar a vida do crente. A lei é para balizar a vida do crente. A lei precisa também, o crente, meu irmão, nós temos que entrar nesse ponto de Paulo. Ou é um ou é outro. Ah, não, mas tem uma mistura. Você criou a mistura e essa mistura não vem do Senhor. Amém? Então nós precisamos ter um ouvido muito fino, muito apurado. Espera aí, isso daí é bacana essa palavra, é legal essa pregação, mas tem um pouquinho de fermento, tem um pouquinho de lei, isso daí, mais cedo ou mais tarde, o trem vai zangar na minha vida, eu não quero isso para a minha vida. Ou é graça, uma obra consumada e perfeita, ou é lei. Ou eu recebo o que ele fez, ou eu dependo daquilo que eu faço em favor do reino de Deus. Então, Jesus está falando o quê? Que o reino de Deus ele é comparado ao trabalho do fermento. Ele não é comparado ao fermento. Hoje nós vamos falar sobre 3 coisas. O reino de Deus, o trabalho do fermento e o trabalho da mulher, o trabalho do ser humano. O que Deus espera da minha vida para que o reino de Deus, o que o fermento faz? O fermento produz crescimento. Para que o reino de Deus, Marcelo, cresça na sua vida, eu tenho uma expectativa, eu tenho algo para você fazer, que é assim, não é, vamos entender, aí a tua parte é o que está na minha mão que eu posso fazer, se eu quiser que esse reino cresça e seja estabelecido cada dia mais e maior na minha vida. Paulo fala, Romanos 14, 17, Paulo fala sobre o reino de Deus. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus, quando esse texto aqui de Paulo, o contexto dele, capítulo 14, está falando exatamente do quê? Pessoas, então, os judaizantes, os fariseus, olha, é isso e aquilo, então vocês precisam também fazer isso. Você toma cuidado com o que você come e com o que você bebe, em relação às comidas puras e impuras. Porque se você comer comida impura, segundo a lei de Moisés, o reino de Deus não vai ser estabelecido na sua vida. E Paulo vem falando, gente, o reino de Deus não tem nada a ver com o que você faz ou você deixa de fazer. O reino de Deus não depende do que você faz. Ah, eu não comi essa comida sacrificada ao ídolo. Eu não comi carne de porco. Eu não bebi bebida tal, bebida isso ou aquilo. Então o reino de Deus está sendo estabelecido, edificado na minha vida. Não, o reino de Deus não é o que você faz ou o que você deixa de fazer. O reino de Deus, esse texto aqui, meu irmão, o reino de Deus é justiça. Eu preciso, e você e todos nós precisamos aprender muito sobre justiça. Qual? A minha? Não, a justiça de Deus em favor das nossas vidas. Romanos 4, 25 fala sobre essa justiça. Quem que produziu ou quem promoveu essa justiça para a minha vida? Olha o que está escrito. Jesus, ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. E ressuscitado para nós, essa palavra é importantíssima, completa justificação. Aonde existe a parte do Marcelo para a justiça? Aonde existe a parte do Marcelo para a justificação? Se algo é completo, não falta parte alguma. Você concorda comigo? Algo que é completo, ele está pleno, ele é um todo, ele é inteiro, ele é íntegro. O que Cristo fez, ele morreu para perdoar todos os meus pecados. E agora ele é ressuscitado por Deus, pelo Pai, para a minha completa justificação. Pastor, o que é justiça ou justificação? Justiça ou justificação é a forma ou é o meio que Deus, através de Cristo, ele fez para nos adotar, para ele nos aprovar, para ele nos tornar inocentes diante dele. Nenhuma justiça humana, nenhuma obra humana é capaz de nos justificarmos, nos apresentarmos. Deus, olha para mim, eu sou perfeito.
Eu paguei o preço do meu pecado. Eu carreguei a minha cruz. Eu renunciei. Eu não desviei nem para a direita, nem para a esquerda. Jesus, eu sou perfeito. Cara, você não é e nunca vai ser. Você já nasceu em pecado e você ainda comete pecados. Só Jesus pode fazer isso. Por que Jesus veio a essa terra? Se aquilo que ele fez eu poderia fazer, por que ele veio? A minha briga com todo mundo a respeito das parábolas de Jesus e sobre a graça, sobre a nova aliança, é que você e eu cheguemos a uma constatação. Jesus, sem Jesus, eu posso ser uma boa pessoa, mas eu sou uma excelente pessoa que vou para o inferno. E eu com Jesus, eu posso não ser uma excelente pessoa, mas por causa de Jesus eu vou para o céu. Então, o seu pastor já está me dando autoridade, liberdade, eu vou continuar errado, pecando, matando. Não é nada disso. Eu e você precisamos olhar para aquela cruz e para aquele túmulo, ambos vazios, e falar assim, e saber o que ele fez. Ele perdoou. Ele não leva mais em conta os meus erros e as minhas transgressões. Por quê? Porque ele é simplesmente bom? Não. Porque ele levou sobre si as minhas culpas e as minhas transgressões. Eu e você precisamos olhar para aquela cruz que agora está vazia e saber que ele carregou a minha cruz, eu não carreguei a minha. Que ele renunciou, eu não renunciei nada. Ele foi capaz de cumprir toda a lei, eu não dou conta de cumprir 1% de nenhum versículo da lei, nenhum mandamento da lei. Eu não dou conta de perdoar, no padrão dele eu não dou conta. E ele me perdoou, ele me justificou. Então eu e você precisamos entender o seguinte: sem Jesus não tem ou não teria jeito nenhum para nós. Porque senão é aquilo, se for falar de Jesus para uma pessoa, não, eu tenho a minha religião. Cara, a tua religião sem Jesus, e principalmente sem Jesus sendo o Cristo, vocês vão me desculpar, não serve para nada. Porque todas as outras religiões, elas falam do quê? Que aquilo que você tem que fazer, daquilo que eu tenho que fazer. Faça o bem e você vai ter recompensa do bem que você fez. E às vezes eu vejo na minha vida, eu procurando fazer o bem, há 2 anos atrás, eu estava fazendo bem. Eu estava bacana. E aí de repente acontece o quê? Um infarto na minha vida. O pastor deve estar em pecado. Meu irmão, fala um trem desse perto de mim não, que eu dou no você. Ei! Pessoas fazendo bem, de repente não dá certo. E pessoas vivendo uma vida completamente corrupta, bagunçada, destruída, riquezas fraudulentas. E a vida está prosseguindo. Ei, tem umas coisas aí que eu preciso parar. Porque senão eu vou voltar lá na lei, eu estou fazendo bem, por que as coisas não estão acontecendo? Obedeceu? Bênção. Desobedeceu? Maldição. Eu preciso chegar num ponto seguinte: espera aí, Deus, o que você fez? Jesus, o que você fez em favor da minha vida? Hoje, quando você se vê, esse dia eu estava conversando com uma pessoa aqui, ele falou, pastor, não sei o quê, porque nós nascemos pecador, vamos morrer pecador. Eu falei, eu não, você pode até ser, eu não. Eu nasci pecador, nasci criatura. E faz 21 anos já que eu me tornei filho. Eu falei para ele assim, você tem filho, não tem? Ele falou, tem. Eu falei, você vê ele como o quê? Um filhinho ou um pecadorzinho? Você chama ele, vem cá, pecadorzinho do papai. Você não chama ele assim, por que você acha que Deus vai te chamar assim? Pensando assim, eu falei, não é pensando assim não. Essa é a verdade. Ei! Jesus, como é que nós vamos orar? Vamos orar, o Deus, o Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso, com um babalu na boca para falar com Deus. Jesus falou o quê? Pai. Você chama Deus de quê? Tem uns caras que eu acho interessante, né? Tem uns bacanas aí que o Deus Yahvé, o Deus não sei o quê, o Deus Jeová Jiré, o Deus Nissim, o cara sabe todos os nomes de Deus, mas ele não tem noção do Pai. Pastor, você conhece muito, não conhece quase nada, meu irmão. Mas do Pai eu tenho conhecido e já faz um tempo. Jesus disse o quê? Quando ele ressuscitou, ele apresenta-se diante dos discípulos. Atos capítulo 1, no comecinho ele pega e fala assim, e Jesus passou 40 dias falando com eles
a respeito das coisas concernentes ao reino dos céus, ou ao reino de Deus. Ele não ficou falando 40 dias, falando sobre Moisés, falando, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Ele ficou 40 dias falando, olha o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz, agora você pode desfrutar disso tudo, você pode viver da minha justiça. É muito bacana, Marcelo, que você seja uma pessoa social e moralmente falando, correta, honesta, justa, que você seja uma pessoa boa, que você perdoe pessoas, que você abra mão de algumas coisas da sua vida em favor do outro. Tudo isso faz parte, Marcelo, escuta isso que eu vou te falar. Mas o dia que você ver isso como obra na tua vida, rapaz, você voltou para a lei. Isso, se acontecesse, tudo que você vier a fazer de bom, isso não é obra, isso é fruto. Uma laranjeira, a laranjeira não produz, não é a obra da laranjeira, é o fruto da laranjeira que produz uma laranja. Ninguém vai falar que a laranjeira, ela trabalhou pra caramba, sol a sol, com chuva e com sol, no frio e na noite, ela trabalhou e agora a obra da laranjeira foi aqui a laranja. Não, todo mundo vai olhar e falar assim, primeiro ponto, isso é fruto, chama até fruto ou fruta. E segunda coisa, é normal. Sabe o que seria normal? Uma laranjeira produzir um abacaxi. Sabe o que é normal? Uma laranjeira produzir laranja. Então, quando eu chego diante de Deus, com a justiça dele, que é Ele quem me justifica, ou seja, isso se torna fruto na minha vida, se torna raiz na minha vida, e agora eu vou produzir frutos de justiça. Frutos coerentes e concernentes àquilo que Ele fez, eu recebi pela fé, e agora o que é? Fruto. Ou eu estou na igreja, é fruto, estou orando, é fruto, estou contribuindo, é fruto, estou perdoando, é fruto, estou renunciando, é fruto. Tudo que eu e você viemos a fazer, isso não é obra, é fruto. Porque se for obra, ele vai falar, então tá bom. Então agora carrega, eu carreguei a tua, você não quis? Você carrega a tua. Pastor, eu estou numa luta, carregando uma cruz. Mas por quê? Jesus já carregou a tua? Ou você acha que ele carregou a dele? Eu e você precisamos crescer nessa área. Jesus disse o quê? Que o reino de Deus, ele é justiça. O que Cristo fez em favor da minha vida e me tornou. Eu não estou me justificando dia após dia. Ou eu sou, ou eu não sou. Como é que ele chama? Aquele antigão? Aquele chinês, Watchmani. 1800 e bolinha, preso, encarcerado, não sei quantos anos ele ficou na cadeia, lá na China, por ser um país comunista, e ele tem alguns livros, ele fala, eu li um livro dele, e num desses livros ele fala um negócio muito interessante. Sabe quando chega uma pessoa e fala assim para você, rapaz, Michel, você precisa conhecer o fulano, o cara é bacana, o cara é legal, o cara é um pai excelente, um profissional top, o cara é bondoso com todo mundo, só falta Jesus na vida dele. Sabe o que ele falava? Então falta tudo. Chega diante de Jesus com todas as suas obras e todas as suas qualificações. O pai vai falar assim, mas cadê o sangue do meu filho? Cadê a obra redentora do meu filho na tua vida? Eu não estou enxergando. Você lembra da Páscoa? Vocês vão pegar um cordeiro, animal, sacrifica, um cordeiro perfeito, sem mancha, sem ser caolho, sem ser cego, sem ter nenhuma mancha, não pode mancar. Pensa num cordeiro perfeito. Você pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais das portas das casas de vocês. E nessa noite, o anjo da morte vai passar, e ele vai observar o quê? As obras dos judeus ou dos egípcios, ou ele vai observar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas? Porque se ele não vir o sangue, não as obras, o sangue daquele animal inocente, ele vai invadir aquela casa e vai ter muita tristeza naquele lugar. O céu é mais ou menos assim. Ele vai olhar para mim, tem sangue. Sangue do cordeiro, sangue do cordeiro, sangue do cordeiro. Igual essa cadeira vazia aqui. Mas eu não estou vendo o sangue. Não, Senhor, mas Deus... Não, você não entendeu. Você não reconheceu.
o que o meu filho fez em favor da tua vida? Você achou que você dava conta? Cara, você é muito, muito tolo. Meu irmão, pensa uma coisa, você que é pai e mãe. O tanto que você cuida e preserva o teu filho. Você briga com todo mundo, menos com o teu filho. Você arranja confusão do lado de lá, mas com o teu filho... É o que eu falo, fica bravo não. Pode existir ex-marido, ex-mulher, mas ex-pai e ex-filho não existe. Aí você vai chegar diante do Deus, o Pai, e vai falar para ele assim, o que você fez com teu filho não precisava, porque eu dava conta. E vai falar, aham, tá bom, beleza. Então você está falando que você... Não, você está errado. Jesus, o reino de Deus é o quê? A justiça. O reino de Deus é a morte e a ressurreição de Jesus, que me deixam completamente perdoado e justificado para sempre. Isso não é motivo para eu viver pecando, fazendo coisa errada. Isso é motivo de eu viver em paz. Romanos 4:25 termina assim. Romanos 5:1 vai que jeito? Coloca para mim, por favor. Romanos 5:1 é assim. Portanto, ou seja, baseado no que Jesus fez, havendo sido justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por meio do que eu faço, é por meio do que Jesus fez. O reino de Deus, ele é justiça. Quando você entende, recebe e crê nessa justiça, você vai para agora, qual que é o segundo passo? Eu vou para a paz. É isso, hoje eu olho para mim e eu falo, eu estou em paz com Deus. Preciso melhorar cada dia mais, não é para eu entrar em maior ou menor paz. A paz já está estabelecida, e o meu perdão já está estabelecido, e a minha justificação já está estabelecida. Agora eu quero procurar viver uma vida melhor e mais agradável a Ele, que produza mais, que tenha mais frutos. Tem jeito de se tornar mais filho? Não tem. Filho é filho e ponto. Mas você já imaginou, teu filho nasce. Aí teu filho nasce, quando ele tem um entendimento, lá para os 4, 5 anos, você pega, senta, tem uma conversa séria com ele, fala assim, deixa eu te falar uma coisa. Papai e mamãe te amam muito, mas se você pisar na bola, você vai ser lançado no lago de fogo que arde. Você faz isso com teu filho? Não, e por que você acha que Deus faz? Então, hoje para mim assim, é quase redundância. É quase chover no molhado. Porque você não faz, você acha que ele vai fazer. Então você é melhor do que ele. Você é mais bacana, você ama mais o teu filho do que ele amou o filho dele. E agora você ama mais o seu filho do que ele, como teu pai te ama. Tá, só ter certeza que sim. Então nós precisamos entrar num lugar de um relacionamento chamado de pai e filho. Onde eu sou justificado, eu sou perdoado, eu sou aceito. Meu pai, o Tito, ele sabe que eu não sou perfeito, ele sabe que eu desobedeço, ele sabe que eu erro, eu faço coisas que o desagradam, mas ele nunca chegou para mim e falou assim, sem chance, nunca mais. Acabou? Ele me tornou. Pensa uma coisa, estava pensando nisso aqui, nos bastidores, sobre pai e filho. Você tem jeito de se tornar filho? Sozinho? Por que eu, em 1971, teve no dia 27 de julho de 1971, o Marcelo nasceu. Não é nem um nascimento, foi uma estreia nessa terra, né, meu irmão? Uau! Eis que chega. Eu que se nasci? Eu que me nasci? Fui eu que... De repente aparece o Marcelo, porque o meu pai e minha mãe produziram o Marcelo. Você acha que você nasce de novo? Você acha que você é capaz de um auto-nascimento, um nascimento próprio? Não. Você necessita de um nascimento que vem do alto. Amém? Então nós precisamos entender e ver Jesus, e quando a gente vai vendo Jesus assim, você fala, eu estou em paz. Eu estou feliz, eu estou tranquilo. A minha vida pode não estar 100%, e deixa eu já te adiantar desde agora. Ela nunca estará, viu? Ela nunca vai estar do jeito que você sempre sonhou. Nessa terra o mundo jaz no maligno.
No mundo tereis aflições, vírgula, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vamos caminhar. Eu preciso entender que foi Jesus quem fez todas as coisas. Nós estamos falando do reino. Então o reino de Deus é o quê? Ele é justiça, o que ele fez. Essa justiça, ela vai trazer paz para a tua vida e vai trazer também alegria. Salmo 103, a partir do verso 1, olha o que está escrito. Salmo de Davi. Bendize, ó minha alma. Então, Bruna, coloca para mim o versículo 6, por favor. Nós vamos ler o 6, depois a gente volta no 1, para que vocês entendam. O eterno, com letra maiúscula, falando de Deus. É Deus quem realiza atos de justiça. O reino de Deus é justiça. O eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Agora nós vamos ler quais foram esses atos de justiça que Davi fala assim, cara, não esquece não. Isso vai ser tão benéfico para a tua vida. Salmo 103, versículo 1 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, tudo que há dentro de mim, bendiga, declare, abra a boca e fale a respeito do santo nome de Deus. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça, Marcelo, por favor, não se esqueça dos meus atos de justiça em favor da tua vida, não se esqueça de nenhum só dos meus benefícios em favor da tua vida. E ele vem agora enumerando esses benefícios. É ele, não sou eu não, é ele quem perdoa todos os teus pecados, é ele quem cura todas as tuas enfermidades, é ele quem resgata da sepultura a tua vida, é ele quem coroa de amor e de misericórdia, é ele que sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova com o vigor de uma águia. Ele, o eterno, quem faz todas essas coisas, é ele quem realiza atos de justiça e de direito em favor da tua vida. Não é recompensa, é favor, é graça, é obra dele. O que eu posso? Agora eu posso receber a obra dele, por isso que é uma obra consumada, o tetelestai, está tudo pronto, pago, realizado. E o que eu tenho que fazer, Marcelo? Fazer nada. Você precisa receber e entender, e você precisa descobrir esse negócio. Porque isso vai ser benéfico para a tua vida. Isso vai fazer diferença na sua vida. O reino de Deus é comparado, não é ao fermento, é comparado ao trabalho do fermento. Quem que trabalhou para produzir justiça na minha vida? Foi ele. Quem que trabalhou para produzir saúde na minha vida? Foi ele. Quem trabalhou para produzir riqueza e satisfação na minha vida? Foi ele. Foi ele quem fez. É o trabalho do fermento, é o trabalho do Senhor. Eu preciso entender, mas então não preciso fazer nada, realmente não precisa fazer nada. Você precisa só fazer o que a mulher tinha que fazer, o que você e todos nós que vamos fazer alguma massa, algum bolo, alguma coisa que você faz. Você precisa misturar o fermento na massa. E nas 3 medidas. Ela pegou 3 medidas de farinha, e ela adiciona o fermento e coloca na farinha. E o que vai acontecer? A massa vai crescer. A pergunta é o seguinte: pega o fermento, que seja o fermento biológico, está dentro de um potinho, lá dentro da geladeira. Você pega aquele potinho e enfia aquele potinho no meio da massa. Vai produzir? Não, não vai. Se você não desembrulhar o fermento dali e misturar aquele fermento na massa, o fermento sozinho não vai produzir. Potinho de pó royal, amém? Todo mundo conhece. Pega o potinho de pó royal, a massa já está na hora de colocar o fermento. Pega o pote de pó royal e põe ele dentro da massa para você ver o que vai acontecer. Põe no forno para você ver. Depois você chama o teu marido para comer. Depois tem umas confusão aí, vai falar que é pandemia. Não, isso daí é doideira dos outros aí. Você acha que vai produzir alguma coisa? Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas acham que por virem à igreja, o reino de Deus vai ser estabelecido na sua vida. Ele vai crescer. Porque eu estou indo na igreja. Tem uma Bíblia, né? Uma Bíblia parada, aberta, de preferência no Salmo 91, que é um salmo forte. Salmo que expulsa demônio. Fica aberto lá. Está até a folha, está até amarelada. Porque está lá. Então vai dar certo. A minha vida vai funcionar porque eu estou vindo à igreja. A minha vida vai dar certo porque a Bíblia lá em casa está aberta. Ei, cara, não vai. Um dia eu li uma coisa, achei bacana. Ele falou assim,
Se você deitar numa garagem, abrir as pernas, abrir os braços e ficar lá um mês, você não vai virar carro. Da mesma forma, eu estou indo na igreja, pastor, eu não sei por que as coisas não estão acontecendo. Eu não sei por que o reino de Deus não está crescendo na minha vida. Eu sei. Ele está misturado. Você misturou o reino de Deus na tua alma, no teu corpo e no teu espírito. Pastor, como é que mistura? Fé. Você acredita no que ele fez e começa a bendizer, começa a declarar, começa a falar do que ele fez, não do que você está fazendo. Tem muita gente que faz oração diante de Deus assim: Deus, eu não sei por que você não faz na minha vida, porque olha, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, nesse tempo de frio, de pandemia, eu tenho ido na igreja, eu levanto 3 horas da manhã, dobro meu joelho, oro ali meia hora. Deus está assim, continua, está bacana essa história, o que mais? Aí já, o que é? Eu estou dormindo, porque a tua história aí é fantástica, me dá sono. Você está falando do que você faz? Ou você está falando dos atos de justiça que ele fez em favor da sua vida? Misturar o fermento, misturar o reino, é saber o que ele fez e declarar o que ele fez. Vai ter crescimento? Sim. Por quê, pastor? Porque ele disse. É o trabalho do fermento, entre aspas, com todo respeito, é responsabilidade dele produzir crescimento na minha vida. A partir do momento em que eu pego o fermento e misturo na minha vida, tem gente que está apavorada com a pandemia. Por quê? Porque escuta demais sobre pandemia. Escuta demais sobre o vírus, o coronavírus. Pastor, eu conheço o Covid-19, já conheço até o 20, o 21. De tanto que eu sei. Uma coisa é você ser responsável. Uma coisa é você cuidar da sua vida, sem dúvida alguma. Outra coisa é viver disso. Igual meu pai falou esses dias, eu achei interessante, meu pai natural. Falou assim, parece que não tem morte mais, né, no Brasil, só tem coronavírus. Todo mundo morre de coronavírus. Você já parou para pensar nisso? Será que todo mundo que está morrendo, todo mundo morre de coronavírus? Você sabia que cada morte declarada de coronavírus, o hospital recebe de 16 a 20 mil reais? Vou dar nome não. Aqui em Poços, uma pessoa foi fazer uma cirurgia, um médico capacitado, eu sei que não foi ele. Ele não falou isso dele, ele falou porque isso é obrigação dele falar. Falou para ela assim, olha, você sabe que toda cirurgia tem risco. Vamos supor, o teu risco, se fosse mensurar aqui, seria 10%. Mas eu tenho que te falar que toda cirurgia tem risco. E eu preciso te falar mais uma coisa. Se você morrer, meu irmão, a pessoa estava perfeita, chamada cirurgia eletiva, então nós vamos programar a tua cirurgia. Não tem nada a ver, não tem pneumonia, não tem gripe, não tem nada. Nós vamos operar outra coisa. Mas se você morrer na cirurgia, eu preciso declarar que a tua morte foi devida ao Covid-19. Gente, é só dinheiro. É só nhenhenhé. Pastor, então você é daqueles que não acreditam, meu irmão. Claro que eu sei que existe. Claro que existem, infelizmente, muitas pessoas morrendo, sim. Mas se eu e você ficarmos focados nesse trem aí, tem gente que não vem na igreja. Porque tem 120 anos, pastor? Não. Porque tem 12? Não. Porque tem medo. Medo do quê? Ei! Você que está em casa aí, pastor, é para você também. Já acostumou? Sentar na frente da televisão e ficar assistindo? Por quê? Você tem medo? É interessante que na rua está normal, né? Trabalha, convive com todo mundo, mas na igreja não. Ô pastor, doeu, né? É bem por aí mesmo. Nós temos que... Tem que ter vida dentro de nós, meu irmão. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Deixa eu dar eu estava aqui viajando um texto. Lembra do Gideão? Gideão era um cara, eu já conversei com meu irmão sobre isso. E meu irmão é um Gideão. Um dia estava eu e meu irmão conversando a respeito, sabe do quê?
Gideão era um cara que assim, ele estava vivendo um tempo esquisito na vida dele. Israel estava sendo julgado, porque lá atrás tinha desobedecido, eles viviam na lei, então era desse jeito. E Gideão estava lá no seu lagar, fazendo as coisas dele lá, que é só um parênteses em cima disso daqui tudo. E aí Gideão pega, aí aparece um anjo, o anjo chega para ele e fala assim, você é um homem de Deus, pensa num homem valente. Eu sei, ele fala assim, que valente o quê? Olha o jeito que eu estou, olha o estado que está meu povo, olha o que eu estou vivendo. O povo está destruindo tudo e está acontecendo tudo. Aí o anjo pega e fala assim, não, mas... Ele fala assim, cadê Deus? Onde que Deus está nisso daí? Porque o Deus que eu conheço é um Deus que lá atrás fazia e acontecia. Eu não me conformo com essa situação, com essa realidade, porque isso não condiz com o meu Deus. Ele estava bravo com Deus? Não. Ele estava bravo com aquela situação. Ele não se acomodou, não se acovardou, não ficou quieto diante daquela situação. Por quê? Porque nós não cantamos que o Deus é bom? Nós não acabamos de declarar que Ele faz ato, que Ele já fez isso em favor das nossas vidas? Então por que na minha vida não está acontecendo isso? Por que na minha vida tem coisas que não estão acontecendo ainda ou não vão acontecer? Ou porque eu não creio, e crer é saber o que Ele fez, e abrir a boca e declarar o que Ele fez, ou porque eu estou pedindo e está pedindo errado, ou porque ainda não chegou a hora para eu receber aquilo. Gideão, ele fala assim, ó, eu não me conformo com o que está acontecendo, porque o que eu ouvi dos meus pais a respeito do meu Deus, isso daqui não é de Deus. Como que você lidar com essa situação? Como você lida com essa situação? Então as coisas erradas na minha vida, mas aleluia, glória a Deus. Ele não é o responsável. Ele não é o responsável por coisas ruins. Ele é o responsável por coisas boas. E Ele já fez coisas boas. Por que não está manifestando ou não manifestou na minha vida ainda? Porque eu não sei? Porque eu me acomodei a essa situação? E aí ele pega e chega diante do anjo e ainda fala assim, o anjo fala assim, não, mas essa é a tua força. Vai nessa tua força. Qual que era a força de Gideão? Ele sabia quem Deus era. A força de Gideão estava na revelação que ele tinha de quem era Deus. E ele olhava para ele, falou o quê para o outro? Falou assim, eu sou o menor da família mais pobre de Israel. Ou seja, eu sei quem é Ele. E eu sei da minha incapacidade de resolver isso. Mas eu sei quem é Ele. O anjo falou, essa é a tua força. Sabe que tamanho que você é? O tamanho da revelação que você tem do seu Deus. Agora não adianta nada saber um tanto de quem Deus é, do tamanho que Deus é, e deixar isso dentro do potinho. Não vai acontecer. Porque o reino de Deus é comparado ao trabalho do fermento, que uma mulher escondeu ou misturou em 3 medidas de farinha, até tudo ficar levedado. Você precisa esconder esse reino dentro de você. Você precisa declarar esse reino para os outros, em primeiro lugar para você. Está tudo ruim, mas eu sei que esse negócio que eu estou vivendo, isso não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que as coisas estejam melhores, mais ajustadas. E como é que esse negócio, como é que o reino vai crescer na minha vida? Falando, misturando, declarando, bendizendo. Aí estou abrindo a boca para falar o quê? Deus, eu não aguento mais. Deus isso, Deus aquilo, até que dia, até que... É a hiena. Lembra da hiena lá de trás do desenho? Hanna-Barbera, ó dia, ó azar, ó não sei o quê. Eu sei que em mim não tem força nenhuma, mas eu sei que o Senhor pode mudar toda circunstância. Basta uma palavra tua. Meu irmão, cadê os crentes, os cristãos, cheios do Espírito, cheios de revelação? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter esse entendimento, essa revelação, e misturar e aplicar. E outra coisa, que aí aquilo, pastor, mas então eu tenho orado, eu tenho falado. Bacana, uma hora as coisas vão funcionar, vão dar certo. Também não entendo muita coisa, não tem resposta para tudo não. Mas eu sei que pode demorar, mas uma hora as coisas vão se ajustar.
É igualzinho o fermento. Você pega o fermento, coloca ali, pum. Fica de olho ali para você ver. Mas não aconteceu nada. Passa 1 minuto, não aconteceu nada. 2 minutos, não aconteceu nada. Dá um tempo. Às vezes 15 minutos, 20 minutos, você volta, a massa que era assim, então a massa desse tamanho. Você viu acontecendo? E outra coisa, você precisa saber o que o fermento faz, quimicamente, a complexidade das ligações químicas, o que faz, CO2 e parada. Nada. Você precisa simplesmente acreditar naquela receita, que você vai pegar um pouco de farinha, um pouco, sei lá quantos ovos, leite ou aquilo, óleo ou não sei o quê, um pouquinho, uma pitada de sal, e mais isso ou mais aquilo, e depois você coloca um pouquinho de fermento. Você precisa acreditar, porque todo aquele que acredita, o negócio funciona. Aí Isaías fala o quê? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? A gente quer que o braço do Senhor se revele, queremos que o Senhor manifeste o poder dele, mas nós temos misturado o fermento, nós temos misturado o reino de Deus nas nossas vidas, nas 3 áreas. Imagina aqui que eu conheço a maioria aqui, mesmo de máscara eu conheço a maioria aqui. Você misturou o reino de Deus na tua vida espiritualmente morta. E o que aconteceu? Vida. Você tem misturado o reino de Deus. Pastor, como é que foi isso? Você ouviu que ele morreu. Você ouviu que ele morreu para perdoar teus pecados. Você ouviu que ele foi ressuscitado para te justificar. E você, como disse Paulo, se com a tua boca confessares, se com a tua boca bendizeres, se com a boca você falar, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e no teu coração você crê que Deus o ressuscitou, será salvo. Você pegou o reino de Deus e aplicou, e misturou, e escondeu na tua vida. Qual que foi o resultado? Salvação. Isso vai ser comprovado cientificamente o dia que você e eu estivermos adentrando aos portões celestiais. Aqui na terra é só um refrescozinho do que será. E agora na tua vida de saúde, você tem misturado o quê? Estou morrendo de medo dessa Covid. Estou vendo que já chega aqui. Estou vendo que não sei o quê. Já está ali, já fiquei sabendo que não sei o quê. Pererê. É o que eu falo. Aí depois dá uma zica dessa. Eu falei para você, eu tinha certeza que isso ia acontecer comigo. Por quê? Porque essa boca tua não serve para nada de bom. Serve para falar o quê? O que Davi falou? Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum, só dos seus benefícios para a tua vida. Como é que eu não vou me esquecer se eu nem sei? Eu não lembro direitinho da última vez que eu fui na Lua. Não, pastor, não. Por quê? Porque eu nunca fui. Então, se você não foi, você não conhece, você não se lembra. Mas daquilo que você já viu e já ouviu, você pode se lembrar. Você tem ouvido o quê? OMS? Pensa num canal top, OMS. Organização Mundial da Tragédia. Irmãos, nós estamos sintonizados em quem? Você tem seguido quem? O teu YouTube, o teu Face, o teu Instagram, o teu WhatsApp, o que tem chegado ali? O que tem chegado aqui e chegado aqui? A fé vem pelo ouvir a graça. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Romanos 10:17, coloca aqui, por favor. Você tem ouvido o quê? Aí você vai misturar o quê? Aí mistura o quê? Mistura coisa que não funciona. Aí a vida não funciona. Deus que é ruim. Quem falou para você que Deus é ruim? Tem um versículo, Salmo 34, acho que verso 8. Assim a fé vem pela pregação. Não, mas aí é no King James, por favor. Provai e vede que o Senhor é bom. Você tem provado, você tem experimentado,
começa a misturar esse fermento, começa a misturar a justiça, começa a misturar a obra consumada de Cristo na tua vida. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Você quer passar por isso vencedor? Fé. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João fala lá no final, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. No mundo você pode ter certeza que existirão tribulações. Quer prevalecer? Fé. Quem? Que jeito? Ele é a tua fé. Como é que a fé vem? Ouvindo o que ele fez e orando em outras línguas. Ah, pastor, isso daí é chato pra caramba. Beleza. Continua. Continua na tua força. A minha força é meditação na palavra. A minha força é a revelação de quem Cristo é e fez. A minha força é a oração em línguas. A minha força é desse jeito. Não tem nada em mim. É Ele que me fortalece. Você tem misturado? Você tem misturado esse fermento, esse reino, essa obra consumada na sua vida? Porque vai produzir crescimento. Eu preciso de crescimento na minha vida profissional, pastor. Amém, meu irmão, glória a Deus. Deus me dê sabedoria. A tua palavra diz que o Senhor dá sabedoria. Eu preciso da tua sabedoria. Eu preciso de uma estratégia, eu preciso de um entendimento, eu preciso de uma luz. Deus faz alguma coisa na minha vida, porque eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor tem melhor na minha vida, e aí você fica ali olhando, mas parece que não está crescendo. Dê tempo para o crescimento, pastor, mas já faz tanto tempo, você acha que eu sou quem? Você acha que Deus responde todas as minhas orações do meu jeito e no meu tempo? Oh, e de um lado assim, que bom que não. Jó, olha o que está escrito que Jó disse. Jó, os amigos de Jó falam para ele, Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Por que eu gosto, eu amo aquela parte dessa música? Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Porque o meu Deus, Ele não para. O meu Deus, Ele não para. Ele está trabalhando em favor da sua vida. Você crê, pastor, como é que eu posso esperar no Senhor? Quando você espera uma pessoa que você não conhece, e às vezes essa pessoa se atrasa, você já fica meio assim, né? Será que vem? Será que não vem? Essa pessoa é de marcar e não vai? Quem será? Será que vai dar certo? Eu continuo esperando ou eu já vou embora, sigo o meu rumo? Agora, quando você conhece uma pessoa, você tem o contato dela, e aí você está num determinado local esperando, e essa pessoa se atrasa. Certamente aquilo, não, eu estou aqui esperando, essa pessoa não é de atrasar, se ela está atrasando é porque teve algum motivo. Eu vou esperar mais um pouquinho. E aí de repente, ou você liga, ou manda uma mensagem, ou talvez você receba uma mensagem. Para mim, com Deus é assim também. Tem coisas que eu falo, peço, desejo, declaro, e as coisas não acontecem do meu jeito, na minha hora. E assim, eu sei quem Ele é. E por eu saber quem Ele é, o meu Deus não falha. O meu Deus jamais falhará. Os planos dele na minha vida, todos se cumprirão. Marcelo, aguenta a mão. Espera. Então eu sei quem Ele é. E se está demorando, muitas vezes chega um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma mensagem, uma palavra, um sonho. E aí de repente você fala, como eu precisava disso. Um copo de água no deserto. Está difícil essa travessia, mas aí de repente tem uma pessoa, uma palavra, igual você está ouvindo hoje, que eu aguento mais uma semana. Aí se a resposta não chegar até a semana que vem, porque você confia, você espera, você está do lado dele, talvez durante a semana ainda de repente aconteceu alguma coisa que me deu mais um galeio, me deu mais um empurrão, eu vou aguentar mais um mês. E aí de repente, é assim que funciona. Nesse exato momento, pensa um Deus
que nesse exato momento Ele está trabalhando em favor da sua vida. Isso não é jargão evangélico, isso é Bíblia, isso é palavra, e a palavra não volta vazia. Pastor, mas espera. Espera. Não, mas eu estou desesperado. Não se desespere, não perca a esperança. O que é esperança? Expectativa de coisas boas. E a gente, às vezes, nós nos desesperamos porque nós olhamos em nós e não encontramos em nós solução. Mas Ele não quer que você encontre soluções. Ele quer que você creia que Ele tem soluções. A expectativa de Deus não é que você tenha saída, você fale, esse é o jeito. A expectativa de Deus é que eu creia que Ele tem jeito. A força de Gideão não estava nele. Para ele era assim, eu não dou conta não. Eu sou o menor, mas eu sei que ele é o maior. Então, ele sendo o maior, eu não concordo com esse negócio que está acontecendo. Eu não estou entendendo, eu não sei direito, mas eu sei que o que eu estou vivendo não é o padrão do meu Pai, do meu Deus, do meu Senhor. Eu ouvi a respeito dele. O anjo chega e fala, essa é a tua força. O reino de Deus é comparado ao trabalho do fermento, não é o teu trabalho. É o trabalho da justiça dele. Marcelo, eu espero que você misture a minha justiça na tua vida. Eu espero que você misture a minha vida, a minha obra consumada na tua vida. É isso que eu espero. É isso que eu espero da tua vida. E você vai ver o crescimento. Eu aprendi duas coisas um tempo atrás sobre isso. No início eu falei do fermento biológico e do fermento químico. E é interessante que o fermento biológico, ele produz crescimento na massa antes dela entrar no forno. E o fermento químico, o trabalho do fermento químico acontece quando ele é colocado, misturado na massa e colocado dentro do forno. Turma das massas, concorda comigo? Tila? Minha mestre Cuca? Tem situações na nossa vida, aí nós vamos misturando o fermento, nós vamos declarando, confessando, ouvindo e crendo e declarando a verdade, e a gente às vezes não vê crescimento, parece que está do mesmo tamanho. Aí de repente você passa por um rojão na vida, passa por uma tribulação, você é colocado no forno, aí de repente você se vê lá dentro forte, você se vê lá dentro robusto, você se vê lá dentro não sozinho. Os 3 hebreus foram colocados dentro da fornalha acesa, e lá dentro não eram os 3, lá tinha o 4. Amém? Às vezes do outro lado, às vezes você está aí orando em línguas, declarando a palavra, bendizendo o nome do Senhor. Eu confio, eu creio, porque eu creio, eu declaro. E aí de repente surge uma situação, vem uma notícia, e você não se atemoriza com aquela notícia. Você fala, tem que passar por isso? Bora, vamos embora. Eu estou bem para entrar, eu estou bem para passar por isso. Daniel estava bem para entrar na cova dos leões. Ele é o fermento biológico. Ele já estava grande fora da cova. Quando ele entrou, falou, cadê os... Hoje está meio frio aqui, ô leão, vem cá vocês dois. Deita vocês dois no chão aí que eu vou dormir em cima de vocês. A verdade é o seguinte, se você, mulher, misturar o fermento, misturar nas 3 medidas de farinha o fermento, ele vai crescer, ou antes ou depois.
Se você, meu filho, minha filha, se você misturar a minha palavra, se você misturar a minha justiça, se você começar a bendizer a respeito daquilo que eu fiz em favor da tua vida, essa massa vai crescer. Você será, coloque-se de pé por favor, você será beneficiado, você terá uma experiência. Pode demorar, pode, no nosso tempo, no nosso relógio, não é que está demorando, já está atrasado. No tempo de Deus, nunca está atrasado. No tempo de Deus, esse é o melhor momento. No tempo de Deus, na hora que as coisas acontecerem, você vai falar: Deus, que maravilha, que milagre absurdo, como o Senhor foi maravilhoso na minha vida, como a tua fidelidade se manifestou na minha vida, como mais uma vez a tua bondade se manifestou na minha vida. Por quê? Porque eu somente acreditei, eu somente criei no que você fez, nos teus atos de justiça. Eu sou o menor, mas o Senhor é o maior. Eu não tenho condições, mas o Senhor é o que supre, o Senhor é o que provê, o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é o meu pastor, e nada, absolutamente nada me faltará. Hoje pode existir falta, mas eu sei que a qualquer momento se manifestará a tua provisão. Eu vou esperar no Senhor. Eu não estou vendo, não estou entendendo, não estou gostando do que eu estou passando e vivendo, mas eu sei que os teus olhos estão sobre a minha vida. Eu sei que os teus olhos, eu sou a menina dos teus olhos. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor fez tudo em favor da minha vida, e eis-me aqui para receber de tudo que o Senhor fez na minha vida, os teus atos de justiça em favor da minha vida, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.